Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Nós somos o único ministério no mundo que crê como nós cremos. E esse é um detalhe. E então, olha, nós somos opostos aos católicos, aos pentecostais, aos evangélicos, aos batistas, aos mormons. Ou seja, você sabe como os salmões nadam contra a corrente? Os demais peixes vão assim, verdade? E os salmões? É contra, pois nós somos salmões. Somos como salmões. Agora, atente-me bem, porque eu quero que você entenda. A mim, eu não gosto que esteja comigo por comprazer-me. Você deve estar por convicção. E então, o que ocorre? Caminharão dois juntos se não tiverem de acordo. Então eu tenho que ter um proceder para atender, por exemplo, meu irmão, o pastor do sistema. Eu não posso falar de religião com meu irmão e com muitas pessoas que eu conheço, porque eu não sou uma pessoa repugnante e antissocial. Eu sou uma pessoa educada quanto a tratar bem as pessoas e respeitá-las. Mas quando se trata disto, nem pai, nem mãe, aí não posso. Sabe por quê? Essa é minha vida. Eu nasci para isto. E então eu não posso negar-me a isso. Agora, há um detalhezinho que eu gostaria que todos vocês leiam comigo, para que digam com razão, estamos em desacordo. Vamos buscar a Gálatas capítulo 2, verso 7, e você lê comigo e me dá razão ou não dá. Gálatas capítulo 2, verso 7. No verso 7, veja esse verso que diz aí: antes, pelo contrário, leia comigo, e eu recebo que me dou a entender. E eu recebo que você tem espírito de sabedoria. E recebo que se não sabe ler, ainda que seja, entenda o idioma. Mas eu creio que aqui todos sabemos ler. Agora, se depois de você ler e você não entender, eu vou ficar bravo contigo. Não, estou brincando. Mas diz assim: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho. Diga, evangelho. De quê? Incircuncisão. Como a Pedro qual? Como a Pedro qual? Quantos evangelhos há aí? Está o da incircuncisão e está o da circuncisão. Pois deixe-me dizer-lhe, damas e cavalheiros do júri, que, atente-me bem, todas as religiões do mundo, o que pregam é o evangelho de Pedro. O do qual? O da circuncisão. Agora, o de Paulo nunca se pregou. Por que razão? Por que razão? E você sabe qual é a razão? Jesus Cristo mesmo diz: esse eu guardo para mim, esse eu quero pregar eu mesmo. Então, veja que sabe a Deus, para poder pregar ele teria que codificá-lo, coisa que todos os teólogos em 2000 anos não entendessem. Porque, olha, eu mesmo, antes
de receber o chamado antes que Jesus Cristo se integrasse ao meu espírito, como me ocorreu, eu lia tudo isso e não entendia. Por isso, quando alguém não me entende, eu digo, está como estava eu. Atente-me bem. Eu quero apelar a teu limpo entendimento. E falo porque também aqui há muitas visitas que estão pela primeira vez. O que pensa que já sabe isso, pois una-se à minha pregação. Mas o evangelho que Pedro pregou era até que Cristo morresse. Depois que Cristo morre, Pedro não podia seguir pregando. Está me seguindo? Ou seja, Pedro não podia seguir pregando porque o evangelho que Pedro pregava é um evangelho de obras. Um evangelho de batismos, como a Santa Ceia, os que chamam a Páscoa, observações judaicas, jejum, vigília, o que fazem todas as igrejas hoje, os que chamam de bom. Esse é o evangelho de Pedro. Perdoe-me, todas essas igrejas têm razão de fazer o que estão fazendo, repreendendo demônios, chamando as pessoas de pecadores, tem razão, conforme o evangelho de Pedro. Agora, conforme o evangelho de Paulo, porque o evangelho de Pedro, bem clarinho diz, em Hebreus capítulo 9, verso 9, veja o que diz, em Hebreus capítulo 9, verso 9. Para que entenda o que é esse evangelho, para que não vá mais essa igreja que você ia. Não vá, não seja bobo, como dizem em Porto Rico. Não perca o tempo indo à igreja, se o que estão te vendendo é gato por lebre. Estão te enganando com... Olha, é como se você fosse no médico e te receita um remédio e a enfermeira que trabalha com ele te diz: esse remédio expirou faz quase 10 anos. Sim. Mas como? Ou seja, que eu vou tomar? Não, esse antibiótico já não funciona. Agora, essa que eu vou falar expirou faz quase 2000 anos. E a segue vendendo como um bom remédio. Veja o que Pedro pregava. O qual é símbolo para o tempo presente, para aquele tempo, as coisas que faziam, segundo o qual se apresenta ofertas e sacrifícios que não podem fazer perfeito quanto à consciência ao que pratica este culto, já que consiste de quê? De comidas, de bebidas, de diversas abluções, ordenanças acerca da carne, como não vista assim, não ponha brincos, não te maquie, coisas da carne, e certos símbolos judaicos daquele tempo. Agora veja o que diz aí. Impostas. Estava bem isto. Para aquele tempo. Impostas até o tempo de quê? Próximo verso. Mas estando já presente em Cristo... Quando Cristo está presente, você tem que abandonar a Pedro. Olha, faz pouco um líder religioso em Miami me disse: lidera um folhetim. Você já viu esses folhetinhos aí? Eu posso te chamar de José Luiz? Tranquilo? Pois estávamos jantando juntos, não? Disse: José Luiz, você crê nisso que diz aqui que Pedro era mau? E eu disse: mal? Não, malíssimo. Porque é malíssimo? Porque Cristo disse a Pedro: por caminho de gentis não vá. Isso disse Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Disse: olha, não me leve isso aos gentios. E que fez Pedro? Então Pedro é um desobediente? Porque nos trouxe o evangelho, se prestou para isto. E não só se prestou para isso, como Paulo lhe era um estorvo. Como Paulo era um estorvo, junto com os demais o mataram. Temos prova de que os 11 apóstolos mataram a Paulo. Digo, não mataram, o enviaram a matar. Como faz os mafiosos aí, não fui eu. Foi lá o que eu enviei. Então, em base a isto, o evangelho que se prega hoje em todas as igrejas, de fato, estou
respeitando-as, chamando-as de igrejas. Isso não são igrejas. Isso são edifícios judaizantes. Eles não são cristãos. Perdoe-me, os batistas, os pentecostais, todos, eles não podem ser cristãos. Porque para você ser cristão, você tem que pregar o evangelho da incircuncisão. Perdoe-me, não podemos, não se pode. Não se pode trançar com isto. Se você tem uma criança que está morrendo e te encontra o remédio para que se cure, você peleja por esse remédio. Pois se não a dá, morre. Pois teu espírito, olha, você é espírito. Teu espírito, para teu espírito reviver e nascer de novo, de verdade, o único evangelho que está para conseguir levar-te à vida, que você desperte, é o evangelho da incircuncisão. Nós temos um advogado lá em Barranquilha, e então ele se colocou a escutar-me, e entendeu essa parte que eu estou falando, ele entendeu. E então chamou a outro amigo da mesma igreja, outro advogado mais, e disse: olha, escuta a esse que dizem que é falso, escute-o. E também, olha, veja, sempre, mas o que fazemos aqui nesta igreja então? Bom, e parece que o pastor se inteirou. E o pastor passou pela casa, ele disse: diga-me uma coisa, você está escutando a José Luiz? É claro, pastor, por que eu vou mentir? E então, você sabe que ele é um falso profeta, não? Ele disse: bom, se é falso profeta, responda-me primeiro essas coisas. Ele mostrou esse verso. Diga-me uma coisa: a Pedro lhe deram da circuncisão. Claro, pastor. E o pastor: sim. E a Paulo, quais os dois evangelhos nós, os gentios, estamos a seguir? E o pastor lhe disse: olha, o de Paulo, o da circuncisão. Ou seja, e qual que você prega? É uma igreja grandíssima em Barranquilha. Como que se chama? É bem grande em Barranquilha. E ele é um dos líderes grandes lá. E então ele disse: bom, nós pregamos dos dois um pouquinho. Isso não se pode mesclar. Se você mescla isso, isso produz um curto-circuito em tua cabeça que vê o diabo até na sopa. E então, como um advogado, um homem que estuda a lei e é firme quando tem uma conversa, ele disse: não, um momentinho, pastor. Você me disse a mim que o nosso evangelho é o da incircuncisão, mas você prega o da circuncisão? Olha, é que se eu digo isto, se eu digo isso, vão me colocar para fora do concílio. Não. Isso não é questão de colocá-lo. É questão de que meus filhos estão aí, pastor. Minha esposa está aí. Aí está minha família. Então quer dizer que pelo teu ventre, pelo teu salário, você sabe que essa é a verdade, mas não a prega? Não volto mais. E não voltou mais. Bom, tem sido uma honra estar com vocês. Mas não tem que falar mais nada. Temos falado aqui 2000 anos de história em um segundo. Hã? Não, eu vou ficar mais um pouquinho. Olha, você sabe o que vai ocorrer neste ministério? Eu digo eu, não José Luiz, o Espírito. Nós estamos nos multiplicando, sabe por quê? Porque as pessoas que têm 2 dedos de frente diz:
Caramba, esse homem tem razão! Pode se sentar. Até meu irmão que não crê no que eu ensino, mas como é meu irmão e de vez em quando a gente se vê e falamos, olha, uma forma ou coisa, oi Carlito, como estás? E me disse, olha José Luiz, eu não sei, com os disparates que você prega, como você tem um império tão grande que sai crescendo tanto. Assim me disse, com os disparates, e eu olhei com carinho e lhe disse, Carlos, que acontece que os meus disparates fazem felizes as pessoas. Agora, vamos explicar um pouquinho mais, da mesma maneira, fácil de entender. Ela disse que o ensino que eu tenho lhe dado ajudou ela a entender sua verdadeira identidade. Ela disse isso, verdade que sim? Agora, se a ti te pergunto, e qual é a tua verdadeira identidade? Podemos dizer muitas coisas, mas eu quero usar um verso para que utilizes, que é muito mais fácil, mais verdadeiro, as pessoas, para que seja mais fácil de entender. Hebreus 2,14. Vamos ler. Hebreus capítulo 2, verso 14. E vou fazer um exame aos daqui, as visitas, a todos vou fazer um exame. Assim que escute bem. Porque se me falha, eu lhe dou um F, ou desqualifico, e tem que ser. Esse sai bom para todos. Vamos ver. Leia comigo. E, ali há também. Assim que, atente, hello, olha, assim que, porquanto os filhos participaram de quê? Ou seja, quem participaram de carne e sangue? Os filhos. Mas chamavam filhos sem ter carne e sangue? Ou seja, que já eram filhos sem ter? Ou seja, eles existiam. Mas então, eles existiam como? Em um corpo o quê? Espírito. Em um corpo angelical. E então estavam com Papai Deus lá no paraíso. E então o que ocorre? Que Papai Deus deu uma ordem. Eu necessito enviar à terra uma parte de meus anjos. Eu quero formar, atente-me, essa é uma história teatral lindíssima. Não, olha, isso é uma coisa bela. Ou seja, Deus no paraíso com todos os seus anjos. Mas então ele quis separar o planeta Terra para um projeto muito especial que está por cumprir-se parte disto. E então ele disse, vou enviar os anjos para a Terra. Mas necessito que tenham carne e sangue. Isso é o que diz aí. Porque aí diz que participaram. Mas como que participaram? Pois que Deus pegou seus anjos e os enviou à terra e lhes pôs carne e sangue. O primeiro molde ele teve que fazê-lo, porque não havia mulher. Olha que importantes são as mulheres. O primeiro molde ele pegou do pó da terra, formou um boneco e pegou e soprou. Olha, fez. Pegou um anjo e colocou na boca. E de momento o boneco... Mas então o boneco não podia produzir mais bonecos. Então, da costela do primeiro boneco, dessa costela vou fazer uma mulher para não estar enviando mais. Senão que eles mesmos, quando se dão em casamento e têm suas belas relações sexuais no matrimônio, eles desfrutam e do mesmo modo
essa semente produz um bebê. Mas são o quê? Participaram de quê? Então o que fez ele um dia? Ele disse: eu tenho que ir lá na terra visitar meus filhos. E veio várias vezes. Veio em Melquisedeque, veio em Moisés, outras coisinhas mais, e veio em Jesus de Nazaré. E como ele veio em Jesus de Nazaré? Se me visto como estão vestidos eles, como Adão pecou, estragou a raça. Então ele já não podia participar de carne e sangue por meio do homem, da participação do homem. Então ele teve que pegar, olha, eu quero participar. Ele também participou do mesmo. Eu quero participar de carne e sangue. Mas se José tem relações sexuais com Maria, então eu sou outro ser humano e eu morro. Assim que por obra do meu espírito vou eu chegar à terra, e nasceu Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré participou de carne e sangue. Agora, para que participou de carne e sangue? Diz aí. Para quê? Para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isso é, a quem? Então o que ocorreu com o diabo? Quando destruíram? Olha, atente-me bem. Você sabe que se você escuta o evangelho da circuncisão, a circuncisão tem o diabo vivo ainda. Agora, na incircuncisão, o apresenta destruído. Segundo round. Terceiro round. Aí sim, já te entendi. Olha, você sabe que as pessoas dizem que eu prego mistérios? Isso é o mais fácil do mundo. A mim um homem em Los Angeles, Califórnia, me disseram que tem um homem que prega uns mistérios que ninguém havia pregado. Correto, ninguém havia pregado, mas são muito fáceis. Porque isso que você tem que ter é 2 dedos na frente, os olhos abertos, ler e inteirar-se. É fácil? Diga, é fácil. E leve? Fácil de levar. Bom, isso sim. Perdoe-me, veja o que diz aí. Assim que porquanto os filhos, olha, são os filhos. Se você não é filho de Deus, não pode. Agora, quem são esses filhos? Vamos a Romanos 8, 29. Romanos 8, para ver quem são esses filhos. Vamos ver se você se encontra aí. E eu espero que antes de você, se você se encontra aí, você diga: apóstolo, tranquilo, entendi, fácil. E saia do close. Veja, que diz o verso 29? Porque aos que antes conheceu, quem são esses que antes conheceu? Não são os mesmos filhos, aqueles? Mas quando os conheceu, com corpo ou sem corpo? Sem corpo, porque não haviam participado de carne e sangue. Disse, porque aos que antes conheceu também que... Olha, você sabe o que disse meu papai? Já meu papai entrou. Sabe o que ele me disse? Porque meu papai vai à igreja do meu irmão. E se meu irmão hoje está atento, está falando de mim, é que tem que mencioná-lo, porque é o único irmão que eu tenho. E aí, onde está meu papai, tem que mencioná-lo. Carlos é uma bela pessoa, lindo, lindo. O único que não conhece. Como você pode ser lindo, se não conhece. Aqui não é questão de linda, é questão de espírito. Olha, e então, meu irmão, porque... ele influencia meu papai. Por exemplo, eu levo 3 CD ao meu papai, meu irmão passa e os leva. Para que meu papai não escute, porque meu irmão disse: escuta, José Luiz vai convencê-lo. Mas ele levou o CD, mas não levou isto. E meu papai, pela noite, um anjo lhe disse: tu és um predestinado.
E ele me disse, papi, e me chama de papi a mim, isso é uma história. Me disse, papi, ouvi uma voz que me disse, tu é aquele que tem a verdade. E eu lhe disse, suave, suave com Carlito. Não vou dizer nada a ele, é pouco a pouco. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou. Olha isso agora. Para que fossem feitos conforme a imagem de seu pastor. Para que os predestinou, para que fossem feitos como? Quer dizer que tua imagem... Bom, o que se une ao Senhor é o quê? É que teu espírito e meu espírito são iguais? Feitos igual à imagem? Olha, meta-te domingo na igreja que você ia. Não quer ir? Bom, não vá. Mas se vai, diga ao pastor. Pastor, você sabe que eu sou igualzinho a Jesus Cristo? Mas como é que é isso? Sou igualzinho. E mais, pastor, eu sou igual santo. Jesus Cristo é santo? Eu igual. Jesus Cristo é bom? Eu igual. Jesus Cristo é poderoso? Eu igual. Ele é vencedor? Eu igual. É a mesma imagem de seu filho. É para isso que foi que te predestinaram. Os pastores não vão entender isso. Você não vê que eles dizem, olha irmão, você tem que lutar, busque de Deus. E eu digo, eu buscar de Deus? Eu não tenho mais onde buscar. Se busco mais, me saio de mim. Eles te dizem, passe à frente, orai. Como que eu vou passar a um palco? Isso é de madeira. Eu oro no Espírito aqui. Isso não é santo aqui, isso é de madeira, tudo isso. Aqui pode-se fazer uma festona dessas. Os templos somos nós. Isso são edifícios. Agora você vai a uma igreja católica e quando passa pela frente faz assim. Porque eles pensam que esse é o templo. Porque estão na circuncisão. E o que está na circuncisão está ferrado. Porque aí enganam a todos, eles não entendem. Você não vê que eles têm um falso evangelho? Eles dizem que nós somos falsos, claro, porque eles não entendem. Mas a falsidade eles têm. E oramos e confessamos que os anjos vão seguir trabalhando até esvaziar todas essas igrejas. Amém? Recebe? Olha... O propósito da minha chegada à Terra é fechar todas as igrejas do mundo. Todas. Para que exista a verdadeira igreja, que somos vidas predestinadas. Efésios 1:4. Segundo nos escolheu nele em 1950, quando ele te escolheu a ti? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos sem manchas. Na circuncisão, te dizem que você tem que limpar-te e santificar-te para ver se um dia chegue a ficar santo e sem mancha e sem ruga. Na incircuncisão, abriu já está. Porque não é tua santidade, é a dele em ti. É
fazendo ele em ti, não você fazendo para ele. A religião trata com o corpo físico. A incircuncisão trata com teu espírito. Se todas as religiões, você vai a uma igreja e diz: quais são as regras para pertencer a esta igreja? Bom, nesta igreja as mulheres não podem usar roupa assim. Ou nesta igreja os homens não podem fazer isto, e tem que fazer isto, e tem que batizar-se para ser membro. Passar por um comitê. Então o comitê pede permissão antes da fundação do mundo, se te aceitam. Olha, aqui não importa se você é um adicto à droga ou se casasse 3 vezes, 10 vezes. Aqui não importa os fracassos que você tem tido, se matasse, ou se fosse ruim na vida, ou muito bom ou mal. Aqui o que importa é se você estava conhecido antes da fundação do mundo. Na religião não, na religião diz: olha, essa senhora é casada 5 vezes. Não pode pertencer à nossa igreja porque mancha a nossa imagem. Por isso, quando uma mulher que tinha... Quantos maridos ela tinha? 7. Jesus lhe disse: olha, diga a teu marido que vem aqui. E então ela disse: eu não tenho marido, Senhor. E disse: claro, porque 7 já teve. E o que tem agora não é teu marido. Te cansaste já de buscar a felicidade nos homens? É que eu não qualifico para nada. Eu sou uma mulher inservível, estou destruída, minha reputação, minha mamãe não fala comigo, meu tio não me fala, e todos os primos me abandonaram. Estou por aqui atirado em Samaria porque eu não valo um centavo, eu não me atrevo a olhar nem a meus tios, e nem meus sobrinhos, e nem a esse, nem aquele. Eu sou 7 maridos, você sabe o trabalho que dá a uma mulher passar por um? Muchacha, chegaste a ser uma campeã, deveriam entronizá-la. Rainha de Israel deveriam tê-la feita. Olha, e Jesus Cristo um dia lhe disse: olha, esqueça-te dos 7, você é filha de Abraão. Você fosse conhecida por mim desde antes da fundação do mundo. Sai dessa mentira, levanta-te, venha comigo. Você é assistente minha aqui do evangelismo e se foi a evangelizar por toda Jerusalém. Agora, a circuncisão tem resposta para uma mulher assim? A marginalizam, a destroem. Um homem que já passou por problemas, o aceitam com condições e bem de longe. E o pastor vai e diz aos filhos: olha, fulano está na igreja, mas não fale nem a ele, nem sua esposa, nem aos filhos, porque são maus. Agora, se o filho tem revelação e diz: papai, você não é mau também? Aqui todos somos maus. Por isso, entre nós, há sinceridade. Aqui não há fingimento, nem hipocrisia. Quando eu te digo que eu te amo, pronto, eu te amo e se acabou. Ainda que eu te veja bêbado por aí, não, eu digo que eu te amo. Isso não está bem que esteja roubando, fazendo, mas eu digo que te amo e sustento até o fim. Sem condições. O verdadeiro evangelho, o da incircuncisão. Se você vai a uma igreja onde não apelam à tua identidade espírito, nunca vai mudar, nunca vai se realizar, porque estão tratando com tua carne. Mas se é a mensagem do evangelho, não é o evangelho de José Luiz, eu não tenho nenhum evangelho, nem nenhuma revelação, eu o que faço é lendo o que está aqui. Se não está escrito, eu não falo. Irmãos, estamos diante da maior reforma que já ocorreu na face da terra. Aonde a igreja vai se levantar poderosa.
onde vai se formar um governo espiritual, aonde todo esse papado, todo esse sistema religioso vai cair. Tudo isso vai desaparecer. Estamos diante do maior movimento que temos visto sobre a face da terra. E você é parte desse movimento. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br